novidades sobre geociências da estrutura interna da Terra. Algumas reportagens aí foram publicadas, alguns artigos científicos, na verdade, em 2023, que nos trazem algumas descobertas recentes sobre as camadas internas do planeta Terra, principalmente, né, relacionadas ao núcleo da Terra. Então a gente tem essa parada aqui que a estrutura interna da Terra é formada pela crosta terrestre, né, essa parte da litosfera onde nós nos encontramos, o manto, onde tem esse material em estado ali fluido, né, lava, rocha derretida, e o núcleo da Terra, né, formado por um núcleo interno e um núcleo externo. Então, algumas descobertas sobre o núcleo do planeta. Olha só. Aqui a gente tem um exemplo que mostra bem, né, como é que é essa parada. Então, a crosta terrestre, que é essa camada da litosfera, onde nós nos encontramos, né, a camada sólida dividida em placas tectônicas. O manto da Terra, né, que é esse material aí, essa rocha derretida, né, fica no centro da Terra, tipo, como se tivesse a analogia de um ovo cozido. Então a crosta terrestre seria a casca, né? Aquela gema, a gema seria o núcleo, né? E a clara cozida, que é a maior parte ali, seria o manto da Terra, tá? E o núcleo interno, né? A gente tem o núcleo da Terra, o núcleo interno e o núcleo externo, ó. Algumas descobertas bem interessantes agora, né? Que o terremoto nos Estados Unidos descobriram, né? Os geocientistas descobriram uma nova camada do núcleo da Terra, ou seja, então vai mudar um pouco aí agora na forma de ver, né, de interpretar o interior do interior do planeta Terra. Então o núcleo, eles descobriram que existe dentro do núcleo interno um outro núcleo interno, tá? Então como é que os caras descobrem isso, né? A partir das ondas, né, dos sismógrafos. Então quando acontece um terremoto, os terremotos são monitorados aí pelo mundo inteiro e os geocientistas, então, eles conseguiram descobrir e há uma variação ali no comprimento, né, das ondas que passam pelo núcleo interno da Terra, as ondas sísmicas, as ondas dos terremotos. E aí os caras descobriram que tem a evidência científica que dentro do núcleo interno tem um outro núcleo interno, né? O núcleo interno, como eles estão chamando. Então, aquela 22 de fevereiro de 2023 é uma atualidade super importante, né? Porque a gente começa a reinterpretar o interior do planeta Terra e como é que o mecanismo, né, funciona, o planeta Terra, o motor no planeta Terra, que é o núcleo interno da Terra, que é responsável por uma série de questões bem importantes. Por exemplo, assim, ó, uma outra descoberta dos caras é que esse aqui é o jornal da USP, olha só. O estudo sugere que o núcleo interno da Terra pode estar girando mais lentamente que a superfície. Que os caras descobriram que lá pelos anos 70, o núcleo interno da Terra ele estava se movimentando, ele se movimenta o núcleo interno, então ele gira, né? E aí ele estava se movimentando de uma forma mais rápida. Aí a partir dos anos 2009, 2010, os geocientistas começaram a perceber que estava desacelerando. Então, esse fato faz com que mude uma série de questões importantes, por exemplo, né? O campo eletromagnético do planeta Terra, que é criado pelo movimento do núcleo interno do planeta, pode ser afetado, entendeu? E esse campo eletromagnético que o planeta Terra cria, ele é responsável, por exemplo, para filtrar uma série de ondas nocivas, né, que vêm do espaço sideral. Então ele é uma espécie de filtro, assim. E isso pode afetar essa capacidade, né, que a gente tem do nosso campo eletromagnético. Como também mudar, assim, de forma bem, quase imperceptível para nós, assim, no nosso tempo histórico, né, mas mudar a duração dos dias, certo? Então, olha só, algumas descobertas bem interessantes que a gente tem que estar ligado, então, sobre a estrutura interna da Terra, né? Mudanças no núcleo, novas descobertas sobre como é que é o mecanismo do interior do planeta Terra, sugerem que o núcleo da Terra tem um outro núcleo interno, certo? Dentro do núcleo tem o núcleo externo e o núcleo interno. Dentro do núcleo interno tem um outro núcleo, tá? Uma outra camada, e esse núcleo interno, certo? Ele está diminuindo a velocidade de movimento dele, né? Ele gira também. E isso pode afetar de forma bem significativa aí a evolução do planeta Terra, certo? Galera, se liga aí então que são questões bem atuais aí que pode aparecer numa questão de vestibular, URGS e tal, mostrando, né, fazendo uma discussão sobre as camadas internas da Terra. Então, crosta terrestre, manto, núcleo interno e núcleo externo, e agora os geocientistas estão descobrindo uma nova camada, né? Que é uma camada dentro do núcleo interno do planeta, tá bem? Se liga aí que isso aí pode aparecer, porque vai impactar, por exemplo, as questões, como eu falei, do campo gravitacional da Terra, né? A questão da duração dos dias, ali, milissegundos e tal, mas pode afetar ao longo aí de milhares e milhares de anos a duração dos dias. E talvez os caras possam fazer uma questãozinha aí falando de terremotos, né? Aconteceu uma tragédia, aquele terremoto devastador na Turquia e na Síria, com milhares e milhares de mortos. Então, tectônica de placas é sempre um assunto que é bom dar uma revisada aí para quem vai se preparar para os vestibulares Enem
e o próprio PAV da UFPEL. Feitoria, gente, se liga nessa questão aí que é bem importante, tá? Logo, logo a gente volta com mais dicas aí. Bons estudos aí, até a próxima.